Salut tout le monde, eu sou Cláudia do blog Francês Papagaio e hoje nós vamos falar sobre os pronomes. Vamos falar mais especificamente dos pronomes pessoais do caso reto. Eu prometo, não vamos falar baboseira gramatical, mas é importante vocês entenderem a diferença, porque também existem os oblíquos, enfim, a gente ainda tem muito assunto para falar sobre os pronomes. Ou seja, os do caso reto são eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, tá bem? Então vamos começar. Em francês, os pronomes pessoais do caso reto são conhecidos como pronome sujeito, e isso tem uma explicação bem coerente. É que em francês não existe frase sem sujeito. A pergunta em português seria: onde está a Marina? Está no banheiro. Já em francês, a pergunta seria: où est Marina? Elle l'est aux toilettes. Então, o pronome é obrigatório. Como o pronome também é obrigatório em verbos impessoais. E o que são verbos impessoais? São verbos de fenômenos da natureza, como, por exemplo, chover, nevar, ventar. Então, em francês, a gente nunca vai dizer está chovendo. Nós vamos dizer il pleut. Il? Mas il não quer dizer ele? Sim, ele. E esse ele a gente pode considerar como a natureza, Deus, enfim, os elementos da natureza. Mas existe alguém ou uma força que executa esse fenômeno natural. Então, il pleut, para chove ou está chovendo. Vamos começar com a primeira pessoa do singular. Eu, em francês, se diz je. Mais uma vez, atenção à pronúncia, a boca do é je. Je. Primeiro exemplo em uma frase. Je mange une pomme. Eu como uma maçã. Je mange une pomme. Segundo exemplo. J'aime les pommes. Eu gosto de maçãs. J'aime les pommes. E aqui acontece algo que não acontece normalmente em português, né? A gente coloca o apóstrofe, porque o som do je, mais o início do verbo aimer, a gente começa a ter uma cacofonia, o som do é mais o som do é. E para evitar essa cacofonia, repetição de sons, a gente coloca um apóstrofe. Então, j'aime les pommes. Eu gosto de maçãs. Prestem atenção numa diferença entre essas duas frases, na pronúncia. Então, je, j'ai, je, j'ai. A gente tem uma tendência a pronunciar esse é mais aberto quando queremos falar da primeira pessoa. Mas, na verdade, se a gente falar o é mais aberto, a gente vai estar traduzindo, conjugando o verbo ter. Então, a gente tem que prestar muita atenção nessa pronúncia. Je, j'ai. E aqui vocês vão perceber algo importante na minha maneira de ensinar francês. Eu não repito o erro. Então, quando eu estiver conversando com algum aluno que me disser o je com o é mais aberto, com um sotaque bem brasileiro, eu não vou repetir o que o aluno acabou de me dizer. Eu vou dizer como deveria ser dito. Porque eu acredito muito que, no meu caso, reforçar o erro não é algo que ajude o aluno. É algo que complica mais a cabeça. Numa conversa, se o aluno tiver que se lembrar do que eu disse para dizer e do que eu disse para não ser dito, a confusão pode ser muito grande. Então, eu dizendo só o que o aluno precisa saber, é muito mais fácil. Como é que a Cláudia me ensinou? Je. Ah, ok. Je mange une pomme. Ok? Agora, a segunda pessoa do singular. Tu. Que em português pode ser traduzido tanto por tu quanto por você, dependendo da região em que você se encontre. Tu. Prestem bem atenção na pronúncia, é um som que a gente não tem em português. Então, o U, a boca de U e o som é de I. Então, a gente vai fazer tu. Tu. Tu vas à la plage. O exemplo numa frase. Tu vas à la plage. Você vai à praia. Tu vai à praia. Terceira pessoa do singular. Il e elle. Ele e ela. Mais uma vez, questão de pronúncia. Para o il, tá tudo certo, se escreve il. Mas elle,
a gente começa a perceber outra especificidade da língua francesa. O é no fim de palavra normalmente não é pronunciado. Existem as exceções, mas o L não é uma delas. Então presta atenção que a pronúncia para no L, né? L, L, L. Um exemplo numa frase: Il va à la plage. Ele vai à praia. Elle va à la plage. Ela vai à praia. Continuando a terceira pessoa, não, a terceira pessoa do singular ainda não acabou. Nós vamos falar de uma pessoa um pouco especial, que só existe nas línguas entre as quais eu conheça, português e em francês. É o agente, um. E agente é uma maneira de falar do nós, de falar do coletivo, de uma maneira mais informal. Em francês é exatamente a mesma coisa. On va à la plage, a gente vai à praia. Uma maneira informal de dizer nós vamos à praia. Agora vamos para a primeira pessoa do plural, o nós, nous em francês. Percebam que o som do OU corresponde ao nosso U, simples, U. Em francês, em português, desculpa, sem muita dificuldade. Então, nós, nous allons à la plage. O S final, que não é pronunciado quando a gente diz a pessoa sozinha, nous, passa a ser pronunciado com o som de Z quando a gente conjuga com o verbo aller. Nous allons à la plage. Agora vamos falar da segunda pessoa do plural, vous, vós ou vocês em português. Essa pessoa é um pouco especial, porque eu posso tanto utilizá-la para falar do plural, quanto para falar do singular, ou seja, de uma só pessoa, mas de uma maneira formal. Vamos aos exemplos. Primeiro exemplo, quando eu digo vous allez à la plage, eu estou perguntando, vocês vão à praia? Então aqui nesse caso eu estou falando com mais de uma pessoa, fazendo uma pergunta a mais de uma pessoa. Mas eu também poderia perguntar: Vous êtes monsieur du jardin? O senhor é o senhor do jardim? Ou seja, estou falando com uma pessoa de uma maneira formal. É como a gente diria em português, o senhor, né? Uma maneira que a gente encontrou de utilizar essa forma mais cerimoniosa, vamos dizer assim. Vous êtes monsieur du jardin? Eu estou falando com monsieur du jardin, falando com uma pessoa, perguntando uma confirmação sobre quem ele é. Então, essa é uma maneira formal de falar com esse monsieur du jardin. E para terminar, a terceira pessoa do plural. Il e elle. Mas, Cláudia, il e elle não é a terceira pessoa do singular? Sim, a diferença está na escrita e no contexto. Porque il do singular a gente escreve sem o S e o il do plural se escreve com o S. E para o elle é exatamente a mesma coisa. Elle no singular sem o S e elle no plural com o S. Mas se a gente estiver numa conversa e eu não estiver vendo o que a pessoa está dizendo, como é que eu vou saber se é singular ou se é plural? O contexto. O que quer dizer que o que vai me indicar se é singular ou plural é o verbo que segue esta pessoa. Então, se eu disser il va à la plage, eu estou falando de uma pessoa, ele vai à praia. Mas se eu disser ils vont à la plage, o verbo me faz entender que são várias pessoas, eles vão à praia. A mesma coisa para elas. Elle va à la plage, ela vai à praia. O elles vont à la plage, elas vão à praia. Então prestem bastante atenção na pronúncia em francês, é muito importante para a gente entender o contexto de algumas situações específicas. Merci beaucoup, muito obrigada de ter seguido o nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e aprendido. Não esqueçam de seguir o blog francespapagaio.com.br para encontrar os nossos artigos sobre os pronomes também. Não esqueça de dar o seu like e de se inscrever no nosso canal Francês Papagaio aqui no YouTube. À bientôt!